Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super bloco. Vamos falar um pouquinho sobre como estudar atualidades agora de forma definitiva, né? Muito se fala sobre a importância do estudo de atualidades, sobre a relevância, mas raramente você vê uma aula introdutória de como estudar atualidades de uma vez por todas. Então, vem aqui para a gente começar com esta super aula. Como estudar atualidades de forma definitiva. Meu aluno, é possível estudar atualidades de uma vez por todas. Professor Heitor Ferreira, segue lá o @pergunta pro Heitor e vamos ao que interessa. Primeiramente, quando a gente fala em estudar atualidades de forma definitiva, eu estou referenciando uma perspectiva. Uma busca por conteúdo. O estudo de atualidades é um dos estudos mais complexos que você vai encontrar no corpo de sua prova, porque existe muitas possibilidades de cobrança. É muito amplo o nosso leque. Só que há um fator muito interessante que muitos de vocês não se atenta. Existe uma diferença muito grande em estudar atualidades, tá? E ver simplesmente notícias, informações, elementos referentes a assistir um jornal enquanto se faz outras atividades. Eu tenho que ter um caderno de atualidades. Eu tenho que edificar os meus gatilhos mentais. Eu tenho que ter toda uma infraestrutura base para aportar este meu estudo. Não é algo aleatório. Então, para a gente começar a desconstruir essa premissa, vem aqui, olha só. Eu gosto sempre de trazer essa premissa: notícia e informação. Quando nós estamos estudando atualidades, eu tenho que discernir o que é ver notícias e o que é adquirir de fato informações. Ver notícias a gente pode ver de várias formas, né? Assistindo um jornal, fazendo uma leitura rápida em um blog, ouvindo ali um podcast ou uma audioaula, mas este processo de ter a notícia, somente a notícia, muitas vezes não é suficiente para o seu processo de solidez, para o seu processo de evolução. Então, o que eu preciso de você neste momento? Vem aqui. Eu preciso que você passe a olhar para as atualidades na seguinte premissa. A partir deste momento, você vai estudar atualidades, mas você vai fazer a elaboração do caderno. Professor, por que eu devo fazer a elaboração do caderno? Porque vai ser através deste caderno que você passará a ter o que nós chamamos de gatilhos mentais. E aí, para você começar o seu caderno, você já vai ter que priorizar o que nós chamamos de grandes eixos temáticos, tá? Ah, professor, o que isso significa? Como existem centenas de milhares de temas de atualidades para a sua preparação, você necessariamente vai ter que fazer este layout, este recorte, esta organização, se quiser efetivamente mandar bem e lograr êxito. Se não houver este recorte, você corre um sério risco de não conseguir ter uma boa performance. E aí, quando eu crio os gatilhos mentais, sem sombra de dúvidas, o que você passa a ter?
condições de revisar o seu caderno, de atuar de forma mais direta e assertiva. Opa, show de bola. Então, vem aqui. Agora que você já tem uma noção mais geral, eu quero romper um estereótipo de que estudar atualidades é somente assistir um jornal. Não, não. Quando você assiste um jornal, quando você para na frente da televisão, num horário de café da manhã, de almoço, de jantar, tanto faz. Aquilo você está adquirindo uma notícia base, mas você não está efetivamente ficando informado e tendo condições de ir para uma prova responder as questões de atualidades. Não, não, não. Para isso eu tenho que elaborar todo o meu material. E para ajudar você neste processo, vem aqui. Deixe-me trazer à tona alguns elementos, tá? As atualidades se referem a eventos recentes e atuais que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Então, preste muita atenção. Eu tenho que conseguir fazer conexões, tá? Eu vou dar um exemplo. Uma atualidade que não vai ficar velha é a guerra na Ucrânia, que muitos não vão trabalhar como guerra na prova, e sim como conflito. Professor, por que que você faz este adendo? Só para você ter uma ideia, olha para mim. A guerra ou o conflito na Ucrânia trouxe impactos para toda a cadeia global, sem sombra de dúvidas. Desde a Europa, a América, a Ásia, todo mundo foi impactado. E aí eu começo a perceber os elementos de conexões. Esta situação de conflito, esta guerra, traz à tona desdobramentos e possibilidades que referenciam um evento que ganha esta prerrogativa global. Então, não é somente olhar o Brasil ou olhar somente os eventos globais. Eu tenho que olhar todos eles e encontrar as conexões, os pontos de interseção. Dito isso, vem aqui, olha só. Isso inclui eventos políticos, econômicos, sociais, culturais e de entretenimento. Acompanhar atualidades é importante para entender o que está acontecendo no mundo e como isso pode afetar a sua vida e a do seu país. Então perceba, eu preciso ter um aprofundamento. Esse é o segredo para o seu sucesso, um aprofundamento. Professor, existem muitos eixos temáticos? Existem diversos eixos temáticos, tá? Eu vou apresentá-los para você. Só que quando eu falo de eixo político, econômico, social, cultural e entretenimento, eu basicamente já pego praticamente todas as possibilidades de eixo temático plausíveis de uso. Ah, professor, interessante. Então aí você já começa a ativar o quê? O seu alerta. Dito isso, vem aqui, vamos evoluir um pouquinho. Olha bem, quando eu trago a prerrogativa deste estudo de atualidades, para você começar a evoluir, você precisa ter 3 pontos que são vitais. O primeiro ponto, necessariamente você precisa ter uma boa cronologia. Cronologia do que, professor? De eventos da história. Ó, muito do que está acontecendo nos dias de hoje, como por exemplo esse conflito entre Rússia e Ucrânia, tem laços históricos e vão ali para a seara de Guerra Fria, por exemplo.
Eita! Então, se você começa a entender a chamada raiz do problema, você começa a ter condições de evoluir sistematicamente. Opa, ok, professor. Ponto 1, ponto-chave, já estou entendendo o processo. Vem aqui o ponto 2. Para estudar atualidades, você precisa buscar, fazer referências barra comparações. Ó, entenda. Ao estudar atualidades, você tem que buscar referências e fazer comparações para quê? Porque os eventos não estão em um hiato. Eles não estão aleatório no tempo, no universo. Não. Existe toda uma sistemática, existe toda uma organização que vai trazer estas prerrogativas, que vai trazer estes elementos básicos. E aí, a partir dessa estrutura, você vai conseguindo evoluir e performar. Só que eu tenho que ter esta expertise, porque dentro do estudo de atualidades vai ser cobrado, por exemplo, as efemérides. Ah, é, professor? Sim, aquelas datas fechadas comemorativas. Toda efeméride se torna um elemento histórico. Então, ó, eu preciso ter esse discernimento de que há toda uma evolução sistêmica e de que, obviamente, cada passo dentro dessa evolução tem as suas características, tem as suas prerrogativas. E por último, mas não menos importante, o estudo de atualidades requer constância. Como assim, professor? Quando eu falo de constância, eu tenho que ressaltar o seguinte: não tem como eu evoluir nas atualidades sem ampliar o meu recorte temporal. Professor, como assim? Olha para mim. A partir do momento que você começa a ampliar o seu recorte temporal, você está trazendo novas premissas e novas possibilidades para o corpo de análise do seu estudo. Nem sempre eu vou conseguir ter uma alta performance em um tema que tem ali algo muito pontual. Eu preciso buscar as correlações que levaram os indivíduos até aquele dado momento. Então, eu tenho que ter este domínio técnico, eu tenho que ter esta referenciação. Às vezes, a minha forma de ampliar o meu recorte está em abrir um pouco mais o meu leque, em sair um pouco do óbvio e daquele pensamento quadradinho, aquele pensamento fechado. As atualidades, elas encontram-se em elaboração. Nós estamos construindo essas atualidades. Ah, professor, maravilha, show de bola. E aí, vem aqui, deixe-me trazer um comando que é simplesmente vital e que eu sempre vou defender. As principais fontes de atualidades incluem notícias diárias, programas de notícias na televisão e rádio, jornais e revistas, meios de comunicação social. E aí, ó, uma fonte de atualidade chama-se o arroba pergunta pro Heitor, o meu próprio Instagram. Lá eu tenho um programa chamado Atualidades Todos os Dias. Todos os dias eu posto os principais elementos do mundo dos concursos no que tange a atualidades. Ah, ok, professor. E aí eu reforço. Existem muitos sites e aplicativos de notícias online que oferecem atualizações em tempo real sobre eventos atuais.
Hoje, em plena era da informação, ficar desinformado é uma opção. Ah, professor, então eu posso buscar informação de diversas formas? De diversas formas, inclusive no meu Instagram. Mas existem outros tipos de construção de conhecimento que merecem a nossa máxima atenção. Além de sites, de jornais impressos, jornais no rádio ou na televisão, ou um próprio jornal virtual, existem outras fontes de informação que eu particularmente gosto muito. Qual, professor? Nós chamamos de fontes oficiais. Vem aqui, deixe-me construir um raciocínio com você. Professor, como assim fontes oficiais? Olha bem, quando eu digo que existem fontes oficiais, eu quero que você compreenda o seguinte aspecto. Ó, opa, aqui, ó. Fontes oficiais. Professor, você consegue fazer algum apontamento base de fonte oficial para eu começar a entender essa estrutura? Ó, eu tenho o IBGE, eu tenho o IPCA, eu tenho o INPE, eu tenho o Atlas da Notícia, eu tenho 1 milhão de notas técnicas, eu tenho o STJ, eu tenho o STF, eu tenho o Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre outros. Estas fontes oficiais, elas possuem uma característica. Qual, professor? As fontes oficiais, elas tratam o conteúdo sem um olhar jornalístico. Mas, professor, elas não são produzidas por jornalistas ou por publicitários? Olha para mim, são. Você pega o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, você pega o Atlas da Notícia, o Atlas da Informação, né? São produzidas, só que eu não tenho um crive base do quê? De um corpo editorial com tendências. Quando você pega um jornal, o que o jornal está fazendo? O jornal está fazendo a curadoria desse material para você. Então, um jornal que você lê, ele levantou estas informações, o corpo jornalístico construiu uma notícia, uma manchete, um artigo e publicou. Aí você vai e consome aquilo. O que eu preciso de você é que você olhe para o jornal, pegue a fonte e consulte ela. Porque o jornal sempre vai trazer uma microfragmentação do que ele acha correto, do que ele acha coerente, do que ele julga ser interessante na sua perspectiva. Mas nem sempre a visão do jornal, por si só, vai retratar o que você quer e o que você de fato precisa. Então eu posso buscar outras formas de solidificar isso. Ah, professor, que interessante. Eu não tinha parado para pensar. Então eu tenho que pensar nisso. Use os canais de comunicação que você acompanha para buscar a fonte oficial e vai dar uma lida nela. Vai observar o que ela está retratando para saber se você está no caminho certo. Dito isso, agora eu venho para um dos pontos mais importantes. Quando você for elaborar o seu caderno, eu quero que, por favor, você o faça por eixos temáticos. Como assim, professor?
você vai definir os eixos temáticos que são mais relevantes. E professor, como eu faço isso? Acompanhando o perfil das últimas questões da banca. Ah, professor, entendi. É a partir desta análise que eu vou evoluindo? Sim. Aqui eu trouxe um eixo temático de sociedade, de segurança, de política, de transporte, economia, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Esses eixos temáticos, nós temos eles no Brasil e também no mundo. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Você consegue ter um caderno mais assertivo. Todo o eixo temático de segurança você vai jogar no seu caderno, mas você vai jogar no caderno no lugar certo, na parte que eu falo de segurança, no Brasil, cheque e no mundo. Mas para que isso, professor? Para que você tenha uma proximidade e para que você consiga fazer comparações quando necessário. As atualidades, elas não estão em um hiato de tempo. Não, não, não. Elas estão totalmente integradas. Elas estão totalmente conectadas. E nós precisamos estabelecer cada uma dessas conexões. Se eu desejo lograr êxito, se eu desejo mandar bem, se o meu objetivo é simplesmente melhorar o meu estudo, a minha preparação, a minha jornada de bom aluno em atualidades. Então eu tenho que ter estes comandos. Professor, maravilha. E a partir do momento que eu faço isso, qual é o próximo passo? Vem aqui para eu explicar para você. Depois que você selecionou os eixos temáticos, você vai começar a elaborar o seu caderno priorizando sempre fonte mais dados. Por quê, professor? Estas fontes e dados vão trazer os gatilhos mentais. A partir do momento que você estabelece este estudo com fontes mais dados, você vai começar a observar que as questões de prova muitas vezes trabalham com o mesmo recorte que você está estudando. E aí o que você vai perceber? Que existe muita familiaridade e que se você conhecer muito bem a sua banca e tiver um bom caderno de atualidades, com tudo o que ele necessita, você vai acertar muitas questões, porque o fragmento que você leu, que você estudou, que você colocou ali no seu caderno, estará presente onde? Dentro da sua prova, em uma questão. Sério, professor? Sério, é comum. Quantas vezes eu coloco um fragmento no meu material, ele aparece na prova? É normal. E você, elaborando este caderno, vai conseguir ter este gatilho de assertividade. E aí, para ajudar você nisso, a grande dúvida que fica é: como e onde eu vou estudar atualidades? Para ajudá-lo, eu trago aqui. Existem várias maneiras de estudar atualidades. Algumas sugestões incluem
ler notícias diariamente, assista programas de notícias, siga perfis de mídia social, por exemplo, o @pergunta pro Heitor, faça uso de fontes especializadas, use as nossas fontes oficiais, participe de discussões, faça uso de podcasts e vídeos educativos, tal como você está fazendo agora. A grande sacada é, ao se preparar para atualidades, você precisa ampliar o seu olhar para o conteúdo programático. E este conteúdo programático parece que não, e nem sempre é o maior, mas na maioria dos casos ele é o maior. É o maior da sua prova, mas não tem a maior quantidade de questões, mas está tudo bem. Você não pode ser omisso no seu estudo de atualidades. Então, eu tenho que tentar fazer o quê? Cercar o meu edital, cercar a minha banca, cercar as possibilidades de cair algo que eu não estudei. Então, você vai solidificar isso de forma muito consistente. E ao fazer isso, sem sombra de dúvidas, a sua evolução ela vai ficando cada vez mais nítida. E aí, quando você for resolvendo questões já aplicadas ou inéditas, você vai começar a ver esta réplica aparecendo. E aí, tudo já deu certo. Tranquilo, meu aluno? Espero ter lhe ajudado um pouquinho neste super bloco, ensinando você como estudar atualidades para concurso do zero, né? E aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bate aquele print, marca lá o @pergunta pro Heitor e vamos juntos até a sua aprovação. Valeu, guerreiro. Até a próxima.